Salve, muito boa noite. Frente a frente, diretamente daqui de Brasília. Excepcionalmente, hoje o programa está sendo gravado aqui na biblioteca do Palácio da Alvorada, que seria a residência oficial do presidente da República. Estamos falando aqui, uma conversa aberta com o presidente Michel Temer. Neste primeiro ano de governo, ele completa o primeiro ano. Presidente, eu tenho notado que o senhor fala com uma certa amargura, com uma certa tristeza, quando fala nos 14 milhões de desempregados no país, né? E o que o senhor tem feito, presidente, para evitar isso que até o senhor acha demais? Olha, Zé Maria, eu falo com amargura, mas você sabe que até eu quero contar um episódio aqui que é verdadeiro. Um trabalhador que saía muito cedo de casa para trabalhar e tinha 2 filhos que iam para a escola, sei lá, 8 horas da manhã, uma coisa assim. E um dia os filhos perceberam que ele estava tomando café com eles, né? Um deles perguntou: papai, você não vai trabalhar? Ele ficou assim, envergonhado. Mas o que ele passou a fazer? Me contaram isso. Ele passou todo dia de manhã, ele saía, ficava andando pelas ruas até os filhos saírem, para depois voltar. Porque o desemprego, Zé Maria, é a coisa mais indigna para o cidadão. E um dos princípios da nossa Constituição é exatamente a dignidade da pessoa humana. É um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira. E este cidadão ficava envergonhado. Então, o que eu tenho feito, você tem razão, é as medidas todas com vistas ao emprego. Você veja, eu tenho mencionado muito um acordo que foi feito para que os agricultores familiares lá do Norte, Nordeste e também do Sul pudessem quitar suas dívidas no banco, especialmente no Banco do Nordeste. Porque a pessoa pegava um crédito de 20, 30, 40 mil, não conseguia pagar, vira uma bola, viria a 100, 120 mil. O que é que eu fiz? Ele tem uma medida provisória permitindo a renegociação em condições excepcionais, né? Com isso, a pessoa readquiriu o crédito. Ora, readquirir o crédito significa voltar à sua atividade, portanto, a possibilidade de emprego, não é? Você veja o caso que agora nós temos, no ano passado, nós conseguimos entregar 140 mil casas, porque as obras estavam paralisadas, já que não se pagava os construtores, né? E neste ano nós vamos construir milhares e milhares de casas que estão previstas no orçamento, que é a construção civil que mais gera emprego, não é? Outra coisa é que nós estamos lançando também, o chamado cartão reforma, que a pessoa vai à Caixa Econômica, isso é muito importante, especialmente para os mais carentes, né? Vai à Caixa Econômica, pega 5 mil reais, a fundo perdido, quer dizer, não tem que pagar, não tem que devolver, não é? E vai fazer uma reforma na sua... Quem tem renda até R$ 2.800. Até R$ 2.800. Quem tem renda até R$ 2.800. A renda familiar, né, professor? Renda familiar. Se faz lá uma reforma, pinta a casa, um quartinho, um banheiro, etc., né? Nós estamos cuidando disso. Isso tudo para revalorizar a questão do combate ao emprego. Mesmo no Bolsa Família, convenhamos, as pessoas dizem: mas esse governo não tem programas sociais. O Bolsa Família, quando eu cheguei, Zé Maria Denise, não tinha revalorização há 2 anos. Nós revalorizamos em 12,5%, não é? Outra coisa que nós fizemos foi, sim, porque eu falo 12,5%, daí o sujeito vai à venda, vai ao mercado, vai ao armazém, vai girar na economia. São 14 milhões de 12,5%. Não é? Quando nós estabelecemos também a possibilidade de renegociação da dívida dos estados, os estados ficaram 6 meses sem pagar absolutamente nada. Dou um exemplo: eu fui um dia a Alagoas e o Renan, o governador lá, Renan Filho, ele me disse: olha, isso aqui permitiu que nós economizássemos 300 milhões de reais, que nós reinvestimos, isso tudo para gerar emprego. E agora, com a retomada da confiança, da credibilidade no país, você veja, hoje a inflação está a menos de 4%, 3,97%, uma coisa assim, 3,98%, não é? Ora, quando você cai a inflação, em favor de quem? É dos mais humildes, porque a pessoa tem mais, se recebe salário, o seu salário é mais valorizado. Está abaixo da meta, abaixo da meta. Essa queda é em função da recessão ou é em função das medidas que o governo tem adotado? É em função das medidas que o governo está aumentando. Aliás, recessão, nós pegamos uma recessão profunda. Nós estamos combatendo a recessão. Porque aí, viu, Denise, tem fases. Você primeiro tem que combater a recessão. Agora, a recessão está indo embora.
não é? Quando vai embora a recessão, você retoma o crescimento econômico. E quando retoma o crescimento econômico, é interessante, nesse tópico dos empregos, apesar de ter muitos desempregados, também as empresas têm uma capacidade ociosa muito grande. Quando você retoma o crescimento, a primeira utilização é a capacidade ociosa. As empresas começam a tomar aquela coisa mais singela, Agora, né? E depois é que vem o desemprego. Tanto que eu tenho dito com frequência que o desemprego começará a cair. Na verdade, o que toda a área econômica e a área trabalhista diz, é mais ou menos no último trimestre deste ano. Ou seja, nós estamos preparando o país para isso. Então, no seu governo, ainda veremos a recuperação do emprego? Eu acho que sim. Geralmente é a última fase, né? Primeiro, a inflação controlada, as empresas começam a investir, juros caindo. E a última fase é a contratação, né? Porque dizem que não tem nada mais covarde do que o capital, né? Só quando sente muita segurança. Mas, de qualquer maneira, deixa eu dizer uma coisa. Para você combater o desemprego, você tem que ter as empresas privadas funcionando. Empresas de serviços e tal. Você vai ter emprego se você não tem produção, se você não tem os setores produtivos. Ou seja, é preciso unir o capital e o trabalho, que é o que nós estamos fazendo. Presidente, eu sinto também no seu governo que o senhor tem uma grande obra nesse primeiro ano, uma grande obra política, né? Um governo difícil, recebeu o governo em condições economicamente difíceis e politicamente muito complicado. As ruas conflagradas, debates aí que o senhor chama aí de agressão entre brasileiros, né? Então, o senhor tem uma obra política muito forte, muito importante. Mas o senhor não está deixando o governo mais nas mãos dos técnicos e cuidando dessa área política? Como é que o senhor se divide? Eu estou fazendo uma mistura, né, Zé Maria? Aliás, nós estamos fazendo aqui com uma rede católica, os católicos do Brasil, né? Isso. Eu sempre aprendi, desde a minha infância, uns 7, 8 anos, quando comecei a ir à missa, né, depois da primeira comunhão, eu sempre aprendi os padrões do amor, da solidariedade, da temperança, do perdão, que são típicos da Igreja Católica, né? E o que nós estamos fazendo, já que você tocou nesse assunto, é fazer uma coisa que a Igreja Católica faz com muita tranquilidade, né? Pelo que eu aprendi no passado e sei hoje, né? Que você não pode mais ter brasileiro contra brasileiro. Você precisa ter brasileiro com brasileiro. Você precisa ter solidariedade entre os brasileiros. Não pode ter essa coisa raivosa, né? As pessoas agem com muita raiva, com explosões até físicas, né? Nós não podemos ter isso no Brasil. A Igreja Católica e a religião em geral pode tratar muito disso. Eu estou aproveitando para dizer isso. Tolerância. A tolerância é uma das marcas da Igreja Católica, porque ela jamais prega a intolerância, né? Mas o senhor tem informações de que a situação pode se conflagrar ainda mais? Eu acho que não. Esse grau poderia aumentar? Eu acho que a informação que eu tenho e a pregação que eu faço, a pregação que eu estou pedindo aos parlamentares que também façam, né? E a todos os setores da sociedade, é que haja harmonia no nosso país. Nós temos todas as instituições funcionando regularmente, não é verdade? Executivo, legislativo, judiciário. Nós temos a sociedade trabalhando, procurando caminhos e o governo para reverter o mal-estar econômico, né? Então, nós temos tudo para progredir, nós temos tudo para ser um país muito tranquilo, mesmo a reforma da Previdência, eu volto a ela, para dizer que, na verdade, ela está adequada àquilo que a sociedade pensa. Hoje não nem diria mais que é uma reforma do governo, é uma reforma da sociedade, representada por aquilo que se discutiu no Congresso Nacional. A reforma trabalhista, que é uma flexibilização sem perder direitos, não há perda de direitos de ninguém, nenhum direito a menos para o trabalhador, mas ela vai permitir, isso é outra coisa que nós estamos fazendo, ela vai permitir a abertura de novos campos de trabalho para os trabalhadores brasileiros, não tenho dúvida disso. O senhor falou em tolerância. Como é que está a tolerância de Renan Calheiros? Não, boa, você sabe que o Renan tem conversado comigo, nós fizemos uma reunião até dos senadores do PMDB, ele esteve presente, muito legitimamente fez as ponderações que deveria fazer, nós estamos estudando tudo isso, trabalhando juntos. Eu acho que ele vai colaborar muito com essas reformas e, portanto, colaborar com o país. Os senhores chegaram a um bom termo ali com relação às reformas?
Perdão? Os senhores chegaram a um bom termo ali sobre as reformas? Chegamos. Depois estivemos na reunião, estivemos juntos depois. Temos conversado muito. Mas ele prega mudanças nos projetos, né? Inclusive na reforma trabalhista, e há uma discussão se vai ter uma medida provisória para fazer qualquer mudança, para que o texto possa ser aprovado no Senado, já vir direto para a sua sanção. Pronto. Como é que vai ser isso? Porque o Renan, pelo menos o líder do PMDB, né, no papel de líder do PMDB, ele disse que essas reformas, que essas mudanças, têm que ser feitas no Senado e não por medida provisória. Como é que você vai trabalhar isso? Veja bem, acho que hoje ou ontem, ainda tem uma declaração dele dizendo que naquela conversa que todos tivemos com os senadores, estabeleceu-se essa possibilidade. Se houver modificações, uma ou outra pode ser até objeto de veto, né, que é a lei ordinária. Mas as que não forem objeto de veto, portanto, não precisa voltar para a Câmara dos Deputados, né, eu editaria uma medida provisória. Isso, naturalmente, depois das discussões, das eventuais objeções feitas no Senado Federal, o governo vai avaliar se vale a pena fazer, não vale a pena fazer. Vamos ver quais são os temas que virão do Senado Federal. Agora, presidente, o ano que vem será um ano eleitoral, né? E aí as alianças ficam meio estremecidas. O senhor tem reiterado que não será candidato à reeleição. Como é que vai ser a sua atuação nesta campanha eleitoral? Eu vou esperar chegar o momento próprio, né, Zé Maria? Hoje, todos os partidos, nós temos uma base hoje de muitos partidos, e, de fato, partidos que talvez lancem candidatos a presidente, né, a governadores. Eu não sei qual é o quadro político que vai se desenhar no ano que vem, porque isso tudo vai se desenhar, digamos, em maio, junho do ano que vem, já que as candidaturas são lançadas em junho, julho, né? A campanha está cada vez menor, né? Cada vez menor. Então, nós temos muito tempo pela frente. Agora, nesse momento, não só eu, mas os partidos aliados, eles querem trabalhar pelo Brasil. Acho que não estão, neste momento, preocupados com a candidatura. Mas já está todo mundo fazendo seus ensaios, né, para uma campanha. A impressão que a gente tem é que os partidos querem colocar a campanha na rua, mas evitam por causa da Lava Jato, que ainda é um imponderável no cenário político. Como é que o senhor está trabalhando com esse cenário da Lava Jato, que tem provocado aí algum tumulto nos partidos? Trabalhando muito bem. Você sabe que a Lava Jato incumbe ao Poder Judiciário, né? Tem o Ministério Público, a Polícia Federal que faz a investigação, etc., mas a palavra final é dada pelo Judiciário. Então, nós temos que deixar o Judiciário trabalhar sossegadamente. Foram momentos importantes, os momentos da Lava Jato. O Judiciário vai trabalhar, porque, num dado momento, o Judiciário vai decidir se absolve, se condena, o que é que será feito, tendo em vista as peças de defesa, de acusação, razões, contra-razões. Então, nós lidamos com muita tranquilidade em relação a isso e folgamos, digamos assim, que o Judiciário esteja exercendo tranquilamente as suas funções. Eu não tenho dúvida disso. Em relação aos ministros, prevalece aquilo que o senhor já disse. No momento se algum virar réu, aí sim que vai... Eu fiz uma linha de corte, né? Porque senão, Denise, a cada momento que João A falasse de B, viria uma pressão para dizer, mas A falou de B. Mas o A falar de B significa apenas o início de tudo, porque daí você tem que fazer um inquérito. Depois do inquérito tem que ter denúncia. A denúncia precisa ser recebida. Quando é recebida, é que a pessoa se transforma em réu, não é? E recebida a denúncia, ela pode não ser recebida, por exemplo, né? Daí é que, se recebida, daí é que começa o processo, daí é que vem defesa, contestação, razões, contra-razões. Então, eu fiz uma linha de corte, penso eu, muito adequada. Como é que o senhor avalia esse instrumento da delação premiada, que era uma figura que não existia, né, no Brasil, e que agora está sendo aí, virou feijão com arroz, tem para todo lado. Aliás, como é que o senhor avalia esse instrumento? Eu vou acompanhar a sua observação, né, a história virou feijão com arroz, porque só numa empresa aí, a delação é algo importante, mas claro que é algo também excepcional, né? A pessoa vai chamar o delator para que o delator conte, delate, etc., para ter dados investigatórios. Não é para ter dados condenatórios, ter dados investigatórios, porque as delações precisam ser normalmente confirmadas. Porque é um novo momento da justiça, né, presidente? Sim, importante. Eu não quero tirar a importância. Mas veja, só uma empresa aí, parece que tinha 77 delatores. Uma empresa. Odebrecht. Não é Odebrecht, não é isso? Aí virou um pouco, para usar a sua expressão,
são fatos repetitivos, né? Eu não sei se isto é o melhor. Eu também não quero fazer considerações sobre isso, sabe por quê? Porque hoje eu chefio o Poder Executivo e eu tomo muito cuidado na interferência. Às vezes eu digo uma palavra qualquer, a pessoa, o presidente disse que a delação é feijão com arroz, qualquer coisa. Eu não quero isso. Quero deixar muito claro Pois isso, é, presidente, né? Essa Operação Lava Jato não virou uma espécie de catedral e o juiz Sérgio Moro, um Deus, ninguém pode nem... Qualquer coisa que se fale, até quando vai ser assim? Eu acho o seguinte, que primeiro eu quero dizer que eu, mais uma vez, não quero interferir. Segundo, eles tomam o seu ritmo normal. Se começar lá na primeira instância, tem os vários graus de jurisdição, tem o primeiro grau, tem o segundo grau, tem o terceiro grau e às vezes até o quarto grau. Então, isso tudo há de percorrer essas instâncias, né? O senhor é a favor do fim do foro privilegiado? Olha, eu tenho preocupação com isso pelo seguinte, é interessante, aprovar o foro privilegiado para todos lá no Senado, né? Você imagine... Não, fica para os presidentes de poderes. Sim, né? presidentes de poderes. Mas você imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo processado por um juiz de primeiro grau. Você percebe a inversão de valores? É uma coisa complicada, não é? Você imagina um procurador da República sendo processado por um juiz de primeiro grau, tendo parecer do promotor de primeiro grau. Você vê que é uma coisa estranha, não é verdade? Fica uma coisa esquisita. Mas é muito foro privilegiado, né? As últimas contas indicam quase 40 mil. Eu acho, não quero falar sobre isso, porque, até porque, digamos, ressalvar as figuras dos presidentes dos poderes, né? Porque também se não ressalva a figura do presidente do poder, imagina o presidente do Supremo Tribunal, volto a dizer, sendo processado por um juiz de primeiro grau. É complicado. Tem que ter uma certa harmonia nesses julgamentos, né? Bom, nós vamos para mais um intervalo da Biblioteca do Palácio da Alvorada, em entrevista com o presidente Michel Temer, marcando aí 1 ano de governo. Voltamos em 2 minutos, não saia daí.